Não adianta levar e sair correndo atrás do trator, nem lá que eles vão morrer lá ainda. Então, deixa aí. Então, o menino fala para ele assim: terrorista, você fica quieto, terrorista. Ela saiu agora mesmo. Então, a Jaqueline apresentou, o chamado, conseguiu, o pessoal gostou do trabalho dela, muito boa. Ela, Flávia, Clarice, a Tatiane e a Gabriela. Vai mudar, vai fugir as coisas. Vai ter a Associação Brasileira de Juízes, em vez de ser a ANM, a Associação Nacional de Justiça, e a UFIP, vão os dois unidos, fugir e porque o próprio Estados Unidos, o órgão, da chegar no meu tanto que a Argentina e o México estão unidos e conseguiram representar a América do Sul e Caribe, América do Caribe, e aí nós vamos fundir os dois, porque não justifica ficar os dois. Fica muito mais. Aí a Clarice conversou comigo. Tinham duas representantes de São Paulo e 5 de Minas Gerais. Então, também elas perceberam que a força maior daqui, né? Só que a Shelma fala sozinha. Não tem como. Nós não temos aquele vínculo que a Shelma não tinha, né? É diferente hoje, mas e foi a única fundadora da WGA, é a Shelma que com 25 anos. Praticamente todos nós que fundamos, né? Nós que fundamos lá e fundamos a Internacional. Agora, a Clarice conversou com a desembargadora da Argentina, então aí a hora que elas chegarem, nós vamos fazer uma reunião e vamos fazer um trabalho, mas todos nós temos que estar participando, né? Agora, essa vez foram elas, da próxima vez, né? Ao menos seremos nós, eu acho que foi muito boa a participação nossa lá. Demonstrou a força do Mato Grosso. Você vê a Jaqueline apresentando, então nós vamos reunir e apresentar para elas, apresentar para nós a Jaqueline apresentando para a nossa firma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não tem pedido de preferência não, né? E aí? E aí, meu amigo? Bom dia. Como vai o senhor? Tudo bem. A família? O doutor José
amigos que eu tenho. É mesmo? Mas eu falei pouco. Eu não excluio, viu, Marcos? Mas eu sei que é. Sou devedor. Das rapaduras Se eu viver tanto quanto Matusalém, pagará os benefícios que o processo quer me Estou ter. falando com você. Tudo vai vir por nós. Ontem teve uma reportagem que seguramente você tem no máximo 4. Quem são? Um cérebro não consegue Mas 4. É? Você tem que isso. de perto me ajudou muito. Aliás, eu devo imensos favores ao meu amigo. Se eu viver tanto quanto Matusalém, pagarei 10%. Aliás, são impagáveis. Declaro, com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Terceira Câmara Civil de Direito Público Coletivo,
Cumprimento meus pares, o doutor Procurador de Justiça, advogado aqui presente, servidores deste Tribunal de Justiça. Que todos nós tenhamos um abençoado dia de trabalho. Eu consulto os eminentes pares se há alguma observação quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, portanto, proclamo aprovada. Eu quero participar os eminentes pares e doutor Procurador de Justiça, digna advogada aqui presente, que os processos que eu vou mencionar agora, todos eles serão adiados para o julgamento da sessão do dia 6 de junho do corrente ano, neste plenário, no mesmo horário. Isto decorre de que a pauta publicada dos mesmos ainda não concluiu o prazo legal dos 5 dias. Aliás, ele fecha hoje, ao final do expediente desse tribunal, que é 19 horas. Então, para não corrermos, né, nenhuma situação de alguma anomalia e que resulte em pedidos de nulidade, então todos eles que eu vou anunciar serão adiados. Portanto, nós julgaremos nesta sessão apenas os processos em continuação do julgamento e aqueles processos que a colega desembargadora Maria Eutides esteja apta, né, a proferir voto. Então, com isto, eu digo que o 75 da pauta será o julgamento dar-se-á no dia 6 de junho. É uma apelação com remessa necessária da comarca da capital, o apelante é Estado de Mato Grosso e Maria José da Silva Camargo. Também o processo 17 da pauta é um agravo do instrumento da comarca de Barra do Bugres, agravante município de Barra do Bugres, e a agravada é Verani da Silva Borges. O 20 da pauta também, o agravante Genildo Donizete Machado e o agravado Estado de Mato Grosso. O 22 da pauta é um recurso de agravo do instrumento, comarca de Várzea Grande, agravante Fabiano Meurer e, respectivamente, como agravados está o Estado de Mato Grosso e o município de Várzea Grande. O 23 da pauta é um agravo de instrumento da capital, agravante município de Cuiabá e Alzira Francisca da Silva. O 55 da pauta é a Autarquia Federal, INSS, e Fátima Maria Alves de Oliveira Santana. O 57 da pauta trata-se de uma apelação com remessa necessária, comarca Tangará da Serra, é aquele município que é a parte apelante, e a parte apelada é CRG, representada por sua mãe, Vera Lúcia, também adiado para o julgamento do dia 6. O 58 da pauta, apelação com remessa necessária, comarca capital, apelante município de Cuiabá, e apelado LMM, representada por sua mãe, Gorete de Moraes Machado. O 64 da pauta, Ministério Público, Estado de Mato Grosso, município de Canaã do Norte. O 70 da pauta, o apelante Instituto Nacional do Seguro Social, Autarquia Federal, e Mauro Fábio Negrão. O 72 da pauta, o apelante Estado de Mato Grosso, Ministério Público. O 73 da pauta, município de Cuiabá e Ministério Público, é uma apelação com remessa necessária. O 76 da pauta, comarca de Alto Floresta, apelante Juliana Jaqueline dos Santos, e requerido Estado de Mato Grosso e aquele município. Também, para a próxima sessão, 26 da pauta, é uma apelação comarca de Alto Floresta, apelante Zootecnia Salgado Limitada, Estado de Mato Grosso. O 31 da pauta também é uma apelação da comarca de Mirassol do Oeste, Lair Ferreira Santana, Estado de Mato Grosso. O 34 da pauta é uma apelação interposta por CETAI, Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Limitado, e município de Campinópolis. O 36 da pauta é a apelação 19.199/2016, comarca Mirassol do Oeste, Cometa Parque Hotel Limitado e município de Mirassol do Oeste. O 39 da pauta, apelação 44751/2016, comarca Nova Chavantina, apelante Estado de Mato Grosso, J. Martins Ferreira e Jorge Martins Ferreira.
O 40 da pauta, apelação 41.184/2016, Comarca Tangará da Serra, aquele município é o recorrente, recorrida Santa Martins do Santo. O 41 da pauta é uma apelação da Comarca de Nova Chavantina, o apelante é o Estado de Mato Grosso e Lobo de Moraes Limitado é a parte recorrida. Uma apelação também 42 da pauta é da Comarca de Alto Floresta, apelante Estado de Mato Grosso e apelado J.A. Raimundo Imóveis Microempresa. O 43 da pauta, Comarca de Alto Floresta, apelante município de Alto Floresta e Amortec, recondicionadora de peças. O 44 da pauta, Comarca de Alto Floresta, apelante Estado de Mato Grosso e Dazil Fernando dos Santos e outros. 45 da pauta, apelante município de Tangará e João Ricardo Feitosa. O 46 da pauta, Comarca de Tangará, apelante aquele município e apelado Edivaldo Souza Barros. O 47 da pauta, Comarca de Juína, apelante Estado de Mato Grosso, empresa agropostoril Alvorada Limitada. 71 da pauta, remessa necessária, município de Barra do Garça e L Serviços Educacionais e Pedagógicos Limitados. Ainda adiados para a sessão de julgamento do dia 6. O 16 da pauta, agravo de instrumento, Comarca Capital, Estado de Mato Grosso, Frederico Augusto de Arruda Gimenez. 18 da pauta, Comarca da Capital, agravo de instrumento, agravante distribuidora Áurea de Medicamento Limitado, Estado de Mato Grosso. 19 da pauta, Estado de Mato Grosso, Maria Denise Souza Carvalho. 28 da pauta, Aparecida de Lourdes Araújo, município de Várzea Grande. 33 da pauta, QPM, Empreendimento e Participação Limitada, Antônio Azef Marlene, oficial de registrador do RGI da Comarca de Tiquira. 35 da pauta, apelante OASC, representado por sua mãe Jussiele Marlúcia Andreoli e Associação de Religiosos de Instrução Cristã, Colégio Regina Passes. O 37 da pauta, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso e Ministério Público. 38 da pauta, Estado de Mato Grosso e Márcio Barçanufo Sintra. 50 da pauta, apelante município de Várzea Grande e Uni Carvalho de Souza. O 60 da pauta, apelante Estado de Mato Grosso, Raivalson Gonçalves de Lima, representado pelo seu procurador José Gualberto da Silva. 65 da pauta, interessado Fabrício Rosa Moraes, Estado de Mato Grosso. Apelação com remédio necessário. O 67 da pauta também, Estado de Mato Grosso e H Print, Reprografia, Escritório Limitado. Também 24 da pauta, é uma apelação do Comarca de Várzea Grande. O 25 da pauta, o 29 da pauta, o 48, 49, 51, 59, 61, 62 da pauta, 63, 66, 68, 69, 74. Ainda o 21 da pauta, o 30 da pauta, 32 da pauta, 52 da pauta, 53, 54, 56, 27 da pauta, 77 da pauta. (14) da pauta. Portanto, todos esses anunciados estão adiados para a sessão do dia 6 de junho, pelos motivos já declinados anteriormente.
em mesa para julgamento, tendo em vista um pleito de sustentação oral, a parte se faz presente, é o 15 da pauta, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É uma com sustentação oral porque trata-se de tutela antecipada que foi concedida. Comarca de São José do Rio Claro, agravante OISA e a parte agravada é o Ministério Público. É uma ação civil, qualidade de prestação de serviço de telefonia móvel. Requer a reforma da decisão que determinou a intimação da agravante para juntar o feito. Isso aqui não é tutela, isso aqui não cabe a sustentação oral. Não. Tá? Isso não cabe. É que eu, a princípio, estava supondo que fosse liminar de antecipação de tutela, não é. Então, sem sustentação oral. Com a palavra a douta colega desembargador Maria Aparecida. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Sociedade Anônima contra a decisão interlocutória proferida pelo juiz da primeira vara da comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação civil pública determinou a intimação da agravante para, no prazo de 30 dias, juntar ao feito relatório acerca de qualidade do serviço por ela prestado no distrito de Bria Norte nos últimos 6 meses, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nas razões recursais, a agravante alega a falta de interesse de agir do agravado, uma vez que este sequer concluiu o procedimento investigatório instaurado para apurar a falha na prestação do serviço da agravante. Tampouco colacionou qualquer prova concreta do que foi alegado. Assevera que a decisão agravada concedeu provimento diverso do que foi postulado pelo agravado, o que a torna nula por ser extrapetita e violar o princípio da correlação. Relata que a decisão determina que a agravante exiba relatório de qualidade do serviço móvel pessoal prestado aos consumidores do distrito de Bria Norte, quando, na verdade, consta da petição inicial que a pretensão do agravado é aferir a qualidade do fornecimento do serviço de telefonia fixa pela agravante, sendo outra a concessionária responsável pelo serviço de telefonia móvel naquela localidade. Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores e de hipossuficiência do agravado para a inversão do ônus da prova. E pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reconhecer a preliminar suscitada, anulando e reformando a decisão agravada. As contradições vieram e a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantido o parecer escrito. Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a intimação da agravada para apresentar relatório acerca da qualidade do serviço por ela prestado no distrito de Bria Norte, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Como consignado no relatório, a agravante se insurge contra a ausência de prévia conclusão do inquérito civil para a propositura da ação civil pública. A resignação não prospera. A ação civil pública pode ser ajuizada independentemente de inquérito civil, pois este não é essencial. A doutrina é assente quanto à facultatividade na instauração de inquérito civil, pois, caso contrário, entre aspas, os colegitimados dependeriam sempre de atuação do órgão ministerial para poder ingressar com a competente ação civil pública, o que evidentemente seria um absurdo injustificado. Aí são lições do professor Daniel Amorim Assunção Neves no inquérito como cautelar preparatória sui generis. E digo, no mesmo sentido corrobora a jurisprudência do STJ em verbos. Aqui eu trago também jurisprudência nesse sentido, em que o inquérito civil público é procedimento facultativo, que visa colher elementos probatórios, informações para o ajuizamento da ação civil pública, e também esse da ministra Eliane Calmon, trago também do ministro Luiz Pereira no mesmo sentido. Continuo. Assim, não há que se falar em nulidade da ação civil pública por ausência de instauração de inquérito civil. Quanto à inexistência dos requisitos autorizadores e de hipossuficiência do agravado para inversão do ônus da prova, a resignação de igual modo não prospera,
Nesta Corte, é assente o entendimento no sentido que o Ministério Público, no âmbito da ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no artigo 6º, inciso 8º do CDC, busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares, na espécie os consumidores, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. Também, no mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ, que eu cito aqui a jurisprudência, tendo como relatoria o ministro João Otávio de Noronha, da 4ª turma. E, por fim, quanto à alegação de que a decisão recorrida concedeu provimento diverso do que foi postulado pelo agravado, o que a torna nula por ser esta petita, tem que resignação prospera em parte. Como consignado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, o juiz ACO determinou a exibição de relatório de qualidade do serviço de telefonia móvel prestado aos consumidores do distrito de Bria Norte. Todavia, a pretensão do agravado é aferir a qualidade do serviço de telefonia fixa. Desse modo, a determinação de que o agravante apresente relatório acerca da qualidade do serviço prestado por outra concessionária, Nextel, extrapola os limites objetivos da lei. Portanto, senhor presidente, eu estou dando parcial provimento ao recurso interposto pela OI para afastar apenas a determinação de exibição de relatório do serviço de telefonia móvel, restando inalterada em relação aos demais termos do deciso. Desembargador Antônio. Com a relatora. Eu também estou de pleno acordo com a digna relatora, com isso proclamo o resultado. A unanimidade proveu, em parte, o recurso nos termos do voto da relatora. Vamos à continuação do julgamento. Processos. É o número 1 da pauta. É uma apelação 13.9696/2014 da Comarca Capital, apelante Estado de Mato Grosso, Iwasaki Shinohara Limitada. É uma ação de desapropriação indireta do lote 4, 5, 6 e 7 da quadra 56 do Jardim Santa Isabel. Na sessão pretérita, após a relatora e a primeira vogal ter desprovido o recurso, pediu vista ao colega desembargador Luiz Carlos da Costa, que está com a palavra. Eminentes pares, eu pedi vista para melhor analisar a matéria e atrevo-me a expor meu pensamento com a certeza de que eu, aspas, o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. E assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem uma mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas coisas. Descartes. Eis o dispositivo da sentença. À vista do exposto, afasto as preliminares suscitadas, julgo procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora, a título de justa indenização pela área desapropriada, a importância de R$ 121.182, devendo incidir juros moratórios de 12% ao ano, a partir da efetiva ocupação do imóvel pela administração, e moratórios a contar do trânsito em julgado, e ainda correção monetária a partir da citação. Via de consequência, extingue o processo com resolução do mérito, na forma contida no artigo 269, inciso 1, do Código de Processo Civil. Isento de custas, condena o réu no ônus da sucumbência, fixando os honorários em R$ 1.000, nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 do CPC. Após transcorrido o prazo para recurso voluntário,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em face do disposto no artigo 475, inciso 1 do CPC, folhas 347. De início, digo que, em razão de pequeno equívoco no registro e autuação, não se apercebeu que a sentença está sujeita ao reexame, conforme nela determinado. Além do valor fixado à época da condenação, friso que, por se tratar de sentença ilíquida, permanece válido o verbete 490 da súmula da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça. A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas. A incidência de correção monetária de juros compensatórios a partir de longuíssimos tempos e moratórios, não se pode, neste momento, imaginar o valor que se poderia atingir. E eu cito: a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a fazenda pública, precedentes tal. É certo que, para efeito da remessa necessário, deve-se observar o valor mínimo à época da prolação de sentença, no caso, na vigência do ab-rogado Código de Processo Civil, que eu cito as precedentes. É uma decisão publicada em 20 de maio de 2016. Portanto, entendo que se deve colher a manifestação da ilustre relatora quanto ao reexame. Assim, então, a douta relatora. Então, o desembargador Luiz Carlos teve a gentileza de me passar isso anteriormente, me explicando que realmente eu não vi. Eu peço desculpas à Câmara, acho que na pressa de zerar o gabinete para poder me dedicar exclusivamente à corregedoria, eu acabei não vendo, e foi um erro gravíssimo, né? A sentença precisa ser retificada, ela deve ser mantida quanto ao valor da indenização, nós não temos dúvida nenhuma. Eram lotes do bairro Santa Isabel, foram 4 lotes, o valor fixado. O problema foi realmente como foi fixada a correção monetária e os juros. E como, a princípio, eu não vi o reexame necessário, eu mantive integralmente a sentença. Mas a correção monetária, na sentença, ela foi fixada a partir da citação. E a citação ocorreu em abril de 99. Acontece que houve um laudo pericial nos imóveis, eu até fui pessoalmente ver os imóveis atuais, os lotes daquele programa Promorar, e eles foram reavaliados considerando o asfalto que passou, a água que foi, iluminação. Então, o valor que foi pago, né, em 99, para o valor avaliado em 2008 é extremamente diferente. Então, a correção não pode incidir sobre aquele valor antigo, ela tem que incidir sobre o valor que foi verificado no laudo a partir de 2008, e não a partir da citação que foi em 99. Imagine a diferença que ia dar se considerarmos essa correção a partir de 99, quando houve uma avaliação, e essa avaliação foi em 2008. Então, eu estou retificando para que a correção seja feita a partir do laudo pericial, que é de 22 de agosto de 2008, né? Porque foram considerados os parâmetros, né? Inclusive, o desembargador me mostrou que há um julgado da desembargadora Maria Aparecida, bem recente, falando sobre isso na turma de câmaras, onde a desembargadora Maria Aparecida falou sobre isso, e também achei um julgado do próprio desembargador Luiz Carlos, dizendo: como o laudo pericial para avaliar os danos materiais considerou o valor atual do imóvel, quanto à correção monetária deve levar em conta a data daquele, então a data do laudo para a correção
né? Com relação aos juros compensatórios, a sentença fixou a partir da efetiva ocupação pela administração. Os juros compensatórios são devidos, mas não a partir da ocupação, sim a partir da invasão. A invasão aconteceu dia 17 de setembro de 82. Então, como é que nós vamos... O momento que a administração ficou desapossada, o Estado ficou desapossado desses bens pela invasão. Então, a gente tem que retroagir os juros compensatórios a partir da data da invasão do imóvel pelos posseiros. E o decreto também, o decreto 2049, que fixou a aplicação do programa Promorar, ele é dessa data, de 17 de setembro de 49. Então, os juros compensatórios aplicados a partir da data da invasão e sobre o valor da aquisição do imóvel, que foi, na época, 500 mil, nem me recordo, o valor da aquisição, 500, quanto foi, desembargador Luiz Carlos? 500 mil cruzeiros, né? Até a data do laudo. O valor da aquisição até a data do laudo, a partir do laudo, o valor fixado pelo laudo. Então, os juros compensatórios também modificados nesse sentido. E os juros moratórios que foram fixados na sentença a partir do trânsito em julgado, precisam incidir a partir do ano seguinte em que o pagamento deveria ser feito, até a expedição do precatório. Isso também já foi decidido pela Câmara, pela turma, né? E a gente está seguindo também a orientação da turma. Então, nesse sentido, eu agradeço ao desembargador Luiz Carlos e estou retificando parcialmente a sentença, negando o provimento ao apelo, como foi feito, mas retificando parcialmente a sentença, agradecendo ao desembargador Luiz Carlos a gentileza e a oportunidade de poder estudar melhor o processo. Desembargadora Maria Aparecida, quanto ao reexame necessário. Acompanho a eminente relatora, que agora retificou em decorrência da manifestação do desembargador Luiz Carlos. Foi no mesmo sentido. Estou de acordo, desembargador. Sim. Eu só vou juntar só uma parte do voto em que eu chamo a atenção para o reexame. Sim, sim. Pois não. Aí apenas consignar no final que seja remetido apenas ao DEJALC para fazer o registro do reexame necessário. Então, vamos à proclamação. Resultado, por votação unânime, desproveu o recurso de apelo e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Desembargador Márcio, queria pedir a Vossa Excelência, já que os outros julgamentos não foram realizados, e para a gente realizar, esse havia começado, mas os outros não começaram. Queria pedir a Vossa Excelência para redesignar os demais para a próxima sessão. Então, vou anunciar o 11 da pauta, a pedido da colega desembargadora Maria Ortiz, vai ser adiado para o julgamento da sessão do dia 6 de junho. O dia 12. O pautado dia 12 também, adiado para a sessão do dia 6 de junho. O 13 da pauta, também embargo de declaração na comarca Barra do Bugre, embargando o Estado de Mato Grosso, Ministério Público, município de Barra do Bugre, também adiado para a sessão do dia 6 de junho. Nós temos aqui o 8 da pauta, é continuação do julgamento, é o processo apelação com reexame necessário, interessado pelo Estado de Mato Grosso, é Adilson Sabino dos Santos e outros. Esse processo é da minha relatoria. Na sessão pretérita, quando deu início ao julgamento, foi dado provimento parcial ao apelo e retificado parcialmente a sentença, que foi acompanhado pelo colega desembargador Luiz Carlos da Costa. Pediu vista a primeira vogal, a colega desembargadora Maria Aparecida. Aliás, ela pediu vista também no 10, do no 2 11, no da 7, pauta. 2, 3, 4, 2, 6, 3, 7, 8, 4, 9, 10. 5, 6, 7, 9 e 10. E são todos, a matéria é a mesma, né? O tema é o mesmo. Vou né? pedir licença para me retirar. Só pudesse aguardar para a gente conversar. Vai encerrar. Só com isso. Um só. Então, ela vai julgar conjuntamente. Conjunto. Pois não. Tá. Senhor presidente,
pedir vista dos autos para analisar a questão relativa à forma de apuração da defasagem remuneratória dos servidores públicos que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês. De tudo analisado, cheguei à conclusão, aderindo o entendimento já consolidado na 4ª Câmara Civil deste sodalício e agora admitido pelo eminente relator, de que o aresto não destoa da jurisprudência dominante dos tribunais superiores, no sentido de que somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos, decorrente do método de conversão aplicado, tanto pelo município, pelo Estado, pela União, em confronto com a legislação federal. Portanto, senhor presidente, eu estou aderindo ao voto de Vossa Excelência e também aderindo já ao entendimento esboçado pela 4ª Câmara, para que a gente possa realmente ter um entendimento pacífico e uniforme. Muito bem. Então, eu vou fazer apenas uma proclamação e que vai ser válida para todos esses processos já anunciados. Vou em continuação disponibilizar de o julgamento. voto, tá? Sim. A unanimidade afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Portanto, essa proclamação, respectivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da pauta. Desembargador. Então, esta é a proclamação de todos esses processos. Prezados pares, digno procurador de justiça e servidores, não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento, em razão do adiamento já anunciado anteriormente, declaro encerrada a presente sessão. E agradeço a presença de todos.